As páginas da Bíblia não apenas contam histórias de fé e promessas, mas também revelam as raízes dos conflitos que duram milênios ao longo dos acontecimentos. Conhecemos pessoas e fatos que moldaram a identidade das nações e o destino dos povos. O que move os judeus e os árabes em uma rivalidade tão intensa e duradoura? Quais são as verdades ocultas por trás de suas histórias entrelaçadas que ainda ressoam hoje? Por quê? Esses povos sempre parecem em guerra quando mergulham nas histórias bíblicas. Encontramos explicações que não apenas iluminam o passado, mas também oferecem uma compreensão essencial dos desafios contemporâneos. Prepare-se para uma jornada que explora as complexidades e conexões que podem definir suas relações, revelando que a guerra e a paz muitas vezes encontram sua raiz nas promessas e escolhas feitas há muito tempo. Como sempre, não esqueça de clicar em curtir e deixar um comentário de onde você está assistindo esse vídeo. E agora vamos passar para a história. No vasto deserto da antiga Mesopotâmia, em um momento de revelação profunda, Deus chamou Abraão de homem comum e fez-lhe uma promessa extraordinária que mudaria o curso da história. Em Gênesis 122, o Senhor declarou: "Farei de você uma grande nação, abençoarei você, engrandecerei seu nome e você será uma bênção." Essas palavras foram fundamentadas como um compromisso divino, uma promessa que se estenderia por gerações e que seria dar à luz não apenas uma linhagem, mas também uma aliança eterna. Imagine Abraão, um homem de fé, vivendo em um contexto onde fertilidade e descendência eram sinônimos de honra e legado. Ele e sua esposa Sara, ambos idosos, carregaram o peso emocional de muitos anos sem filhos, uma dor que pairava sobre eles como uma sombra constante. A promessa divina não apenas os desafiava, mas também despertava em seus corações uma expectativa ardente, a esperança de que mesmo na velhice, um povo numeroso nasceria de sua linhagem. Mas a expectativa do cumprimento dessa promessa tornou-se um fardo pesado. Infertilidade, uma questão angustiante, começou a corroer a paciência e a esperança do casal ao longo dos anos. Cada ciclo menstrual sem gravidez tornou-se um lembrete do impossível. A impaciência começou a se infiltrar em suas vidas. Sara, em momentos de desespero e desilusão, pensou em como a promessa poderia ser cumprida, e suas dúvidas a levaram a buscar soluções humanas para um problema que parecia divino. A promessa que Deus havia feito a Abraão tornou-se uma luz distante, uma esperança que parecia cada vez mais inacessível. Em meio a essa angústia, Sara começou a considerar alternativas, refletindo sobre as normas culturais de sua época que permitiam a uma mulher oferecer sua serva como concubina ao marido na esperança de garantir a prole. Em uma tarde silenciosa, enquanto o sol se punha no horizonte, Sara fez uma proposta que mudaria o curso de suas vidas. Ela se aproximou de Abraão com uma mistura de hesitação e determinação e disse a ele: "O Senhor me impediu de ter filhos, vá até meu servo Agar, talvez eu tenha um filho com ela." Esta sugestão nasceu do desespero. Parecia ser uma solução prática num mundo onde as normas sociais ditavam que a fertilidade era uma questão de estatuto e honra. Na cultura nômade em que vivia, a procriação era essencial para a sobrevivência e continuidade dos clãs. Daí a prática, que consistia em usar empregadas domésticas para conceber filhos, não era incomum. Era uma estratégia amplamente aceita e até esperada para garantir que a herança da família Agar, a empregada egípcia, estivesse disponível. E a proposta de Sara parecia não apenas uma resposta à sua frustração, mas também uma forma de dar um passo em frente rumo à realização da promessa divina que pesava sobre eles. Abraão, por sua vez, aceitou a sugestão de Sara, talvez mais por amor a ela do que por um desejo real de buscar outra voz. Assim, em um momento que deveria ter sido cheio de alegria, Sara, o relacionamento de Abraão e Agar começou a se complicar. A decisão de Abraão e Sara e as consequências que ecoariam através das gerações. Quando Agar engravidou e sua barriga começou a crescer, a dinâmica familiar mudou radicalmente. Sara, que primeiro acreditou que isso seria uma solução para sua dor, agora se sentia ameaçada por esta nova realidade. A presença de Agar, que antes era apenas uma serva, tornou-se um lembrete constante de sua incapacidade de conceber. A relação entre as duas mulheres rapidamente deteriorou-se. A serva, agora sente, olhou para Sara com um misto de desprezo e superioridade, enquanto Sara se viu consumida pelo ciúme e pela insegurança. Esse quadro de tensão e rivalidade ilustrava como a intervenção humana nos planos divinos, mesmo bem intencionada, poderia levar a mal-entendidos e divisões. Em Sara, um momento de desespero e raiva, começou a maltratar Agar, que, oprimida pelo peso da situação, decidiu fugir para o deserto em busca de alívio e liberdade. Neste ato de fuga, Agar não apenas se distanciou fisicamente de Sara, mas também se viu confrontada com uma luta interior entre seu papel de mãe e a opressão que ela estava enfrentando em uma situação difícil. E a pressão
o havia empurrado além de seus limites no deserto. Agar se viu sozinha e desesperada, um estado que a levou a considerar a possibilidade de perder tudo, seu filho e sua própria vida. Foi neste momento de solidão que um anjo do Senhor a encontrou e trouxe uma mensagem de esperança cheia de significado e revelação que mudaria o seu futuro e o do seu filho. Agar aprendeu que mesmo na dor e na marginalização Deus a viu e ouviu a sua. Com ela esta sugestão nasceu do desespero. Parecia ser uma solução prática num mundo onde as normas sociais ditavam que a fertilidade era uma questão de estatuto e honra. Na cultura nômade em que vivia, a procriação era essencial para a sobrevivência e continuidade dos clãs. Daí a prática, que consistia em usar empregadas domésticas para conceber filhos, não era incomum. Era uma estratégia amplamente aceita e até esperada para garantir que a herança da família Agar, a empregada egípcia, estivesse disponível. E a proposta de Sara parecia não apenas uma resposta à sua frustração, mas também uma forma de dar um passo em frente rumo à realização da promessa divina que pesava sobre eles. Abraão, por sua vez, aceitou a sugestão de Sara, talvez mais por amor a ela do que por um desejo real de buscar outra voz. Assim, em um momento que deveria ter sido cheio de alegria, Sara, o relacionamento de Abraão e Agar começou a se complicar. A decisão de Abraão e Sara e as consequências que ecoariam através das gerações. Quando Agar engravidou e sua barriga começou a crescer, a dinâmica familiar mudou radicalmente. Sara, que primeiro acreditou que isso seria uma solução para a sua dor, agora se sentia ameaçada por esta nova realidade. A presença de Agar, que antes era apenas uma serva, tornou-se um lembrete constante de sua incapacidade de conceber. A relação entre as duas mulheres rapidamente deteriorou-se. A serva, agora inocente, olhou para Sara com um misto de desprezo e superioridade, enquanto Sara se viu consumida pelo ciúme e pela insegurança. Esse quadro de tensão e rivalidade ilustrava como a intervenção humana nos planos divinos, mesmo bem intencionada, poderia levar a mal-entendidos e divisões. Em Sara, um momento de desespero e raiva, começou a maltratar Agar, que, oprimida pelo peso da situação, decidiu fugir para o deserto em busca de alívio e liberdade. Neste ato de fuga, Agar não apenas se distanciou fisicamente de Sara, mas também se viu confrontada com uma luta interior entre seu papel de mãe e a opressão que ela estava enfrentando em uma situação difícil. E a pressão o havia empurrado além de seus limites no deserto. Agar se viu sozinha e desesperada, um estado que a levou a considerar a possibilidade de perder tudo, seu filho e sua própria vida. Foi neste momento de solidão que um anjo do Senhor a encontrou e trouxe uma mensagem de esperança cheia de significado e revelação que mudaria o seu futuro e o do seu filho. Agar aprendeu que mesmo na dor e na marginalização, Deus a viu e ouviu a sua angústia. Este encontro com o anjo não foi apenas uma intervenção divina no momento crítico, foi uma transformação na vida de Agar. Ela deixou o deserto não apenas como uma mãe desesperada, mas como uma mulher que encontrou Deus em sua angústia, recebendo um novo propósito. E uma vez renovada, Agar, agora fortalecida pela promessa divina, não via mais o deserto como um lugar de solidão, mas como um espaço sagrado onde o amor e a compaixão de Deus haviam sido revelados de forma tangível. Agar, acolhida pela mensagem do anjo do Senhor que lhe ordenou que voltasse, entendeu que o que ele esperava era maior que sua própria dor. Ao retornar para Abraão, o ambiente permanecia tenso e conflituoso, mas agora carregava em seu ventre a promessa de um futuro. A expectativa da concepção e crescimento do filho nela despertou no Agar um misto de emoções. Embora ela sabia que a relação entre ela e Sara permanecia tensa, a realização do milagre da gravidez trouxe-lhe uma certa alegria. A concepção de Ismael não foi apenas uma resposta à dor do Agar, mas também um passo para o cumprimento das promessas de Deus para Abraão. Em meio ao sofrimento e à opressão, o bebê que ela esperava começou a dar um novo sentido à sua vida. Ismael nasceu em um contexto cheio de complexidade. A alegria de Abraão pelo nascimento de Ismael era palpável, conforme descrito em Gênesis 16:15-16. Agar deu à luz a Abraão um filho, e Abraão deu a seu filho Agar o nome de Ismael, o nome que significa que Deus ouviu. Refletia a profunda conexão entre a dor de Agar e a compaixão divina, porém essa alegria foi ofuscada pela tensão entre Agar e Sara. A presença de Ismael, filho de Agar, começou a fazer Sara, a esposa de Abraão, de cada vez mais ameaçava e preocupava Sara, que estava em o criador da ideia de Abraão tomar Agar como concubina. Agora se viu diante das consequências de sua decisão. A opressão que Agar havia sofrido parecia se repetir, desta vez na forma de ciúme ardente e hostilidade crescente. Agar, mesmo como mãe, teve que enfrentar as dificuldades de viver em um ambiente hostil. O relacionamento entre as duas mulheres tornou-se insuportável. A opressão e o desprezo que Sara
Dirigir a Agar tornou-se uma realidade agonizante nestes momentos de dor e humilhação. Agar buscou conforto em seu papel de uma mãe, mas as constantes provocações e tensões na casa de Abraão tornavam sua vida insuportável. Ismael, embora ainda bebê, era o símbolo da promessa, mas também o centro de uma rivalidade que estava longe de ser resolvida. A infância de Ismael não seria pacífica, cresceu em um ambiente permeado de incertezas onde sua identidade e seu valor sempre seriam questionados. Agar então se viu presa em um ciclo de dor indefesa diante da opressão de Sara e sem um lugar seguro onde pudesse criar seu filho. Por mais que fosse a presença de Ismael trouxe para Agar um propósito renovado, o amor que ela tinha por ele tornou-se um farol no meio da tempestade emocional que ela estava passando. O nome que lhe deu a Abraão representava mais do que apenas um rótulo, era um lembrete constante de que Deus prestou atenção aos seus sofrimentos e de alguma forma prometeu um futuro melhor. Porém, em meio a essas adversidades, Deus continuou a cumprir suas promessas, oferecendo conforto e esperança. Em Gênesis 17, quando Abraão já era um homem velho, Deus decidiu renovar suas promessas a ele, incluindo a relativa a Ismael, revelando que Sara daria à luz Isaque, o filho da aliança. Deus também reafirmou seu compromisso com Ismael. Ele declarou em relação a Ismael: eu te ouvi, vou abençoá-lo, vou fazê-lo frutificar e vou multiplicá-lo ao extremo. Ele gerará 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Gênesis 1720. Esta promessa deu a Ismael não apenas uma identidade significativa, mas também estabeleceu um futuro brilhante mesmo à sombra da posição secundária que o ocupava em relação a Isaque. A renovação da promessa feita a Ismael testemunhou o amor e a misericórdia de Deus. Embora ele não fosse filho de aliança principal, Ismael permaneceu importante aos olhos de Deus. A declaração de que ele se tornaria pai de 12 príncipes e de uma grande nação, fundamentada como uma bênção já prometida a Abraão. Esta inclusão de Ismael na história divina demonstra que mesmo nas situações mais difíceis e em circunstâncias inesperadas, a bondade de Deus se estende a todos os seus filhos, independentemente de sua origem ou status. Ao comparar a promessa feita a Ismael com a feita a Isaque, vemos um contraste interessante nas características das bênçãos. Que Isaque seria o filho da aliança, aquele através de quem as promessas de Deus a Abraão seriam cumpridas de uma forma mais direta e específica. Ele levaria a linhagem através que a nação de Israel formaria. Por outro lado, Ismael foi chamado para ser o pai de uma nação igualmente significativa, mas ele não era o principal herdeiro da aliança. Isso sublinha uma verdade fundamental sobre as promessas divinas: que Deus pode atuar em diferentes esferas e de várias maneiras, e essas promessas podem ser cumpridas em vários contextos. Essas promessas, tanto a de Isaque quanto a de Ismael, nos lembram que mesmo em meio às dificuldades e incertezas, Deus tem um plano que pode ir além do que imaginamos. A vida de Ismael e Isaque se tornaria um reflexo da fidelidade de Deus e de sua capacidade de agir em situações que muitas vezes parecem impossíveis, enquanto Isaque se tornaria o portador das promessas de Deus à nação de Israel. Ismael receberia uma grande bênção que garantiria sua importância na história. O nascimento de Isaque é um dos momentos mais significativos da narrativa bíblica, carregado de emoção, de expectativa e cumprimento das promessas de Deus. Depois de anos de espera e esperança, que a história de Abraão e Sara culminasse finalmente com a chegada deste filho prometido. Sara, que lutou contra a infertilidade durante décadas, finalmente recebeu a notícia transformadora. Em sua velhice ela daria à luz um filho. Esta promessa divina foi feita a Abraão quando ele tinha 99 anos e Sara já tinha os 90 anos. A descrença de Sara foi instantânea, refletindo não só o ceticismo de alguém que já havia enfrentado muitas decepções, mas também a surpresa de saber que o impossível poderia se tornar realidade. Ela riu consigo mesma, se perguntando se depois que eu envelhecesse ainda teria desejos meus. O Senhor também é velho. Gênesis 1812. Porém, a história não termina com dúvidas e risos de descrença. O momento culminante chegou quando, após meses de espera, Sara finalmente deu à luz. O nascimento de Isaque foi um acontecimento festivo, um momento de alegria indescritível que ressoou nas tendas de Abraão e Sara quando o bebê nasceu. O que se seguiu foi uma explosão de emoção, o cumprimento de uma promessa divina que parecia impossível, um sinal de cuidado e fidelidade de Deus. Sara não conseguiu conter a alegria que transbordou em seu coração. Ela exclamou: Deus me deu algo para rir, de quem ouvir vai rir de mim. Gênesis 216. O riso de Sara agora era diferente, era um riso de pura felicidade, de alívio e gratidão. O sorriso que antes expressava ceticismo se transformou em um sorriso de alegria e celebração. A chegada de
Isaque não foi apenas o cumprimento de uma promessa, mas a prova de que Deus é fiel à sua palavra mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. O nome Isaque, que significa riso, simboliza não só o que aconteceu com Sara, mas também a transformação que a fé pode trazer. O riso, que anteriormente a dúvida refletida, tornou-se agora um símbolo de alegria e esperança ao nomear seu filho, o que foi uma declaração de que ela não apenas reconhecia a bondade de Deus, mas também se permitia experimentar a profundidade da alegria que a fé pode trazer. O nascimento de Isaque não apenas reafirmou a aliança de Deus com Abraão, mas também inaugurou uma nova era na história da salvação através de Isaque. As promessas de Deus continuariam a se desenvolver, formando a base da nação de Israel e, posteriormente, de toda a história da redenção. À medida que o tempo passava, a família em torno de Abraão tornou-se cada vez mais complicada. Ismael, agora um jovem, vivia à sombra da rivalidade e das tensões que permeavam a sua vida e a de seu meio-irmão Isaque, o filho da promessa, ambos filhos de Abraão. Mas as circunstâncias de seu nascimento e as promessas associadas a cada um deles criaram uma fissura profunda entre eles e sua mãe em Gênesis 21, 9-10. Situação culmina em um momento de intenso confronto. Sara viu o filho que Agar rindo. O egípcio havia dado à luz a Abraão. Ela disse para Abraão afugentar esse servo e o filho dela. Porque o filho desse servo não vai herdar com meu filho Isaque. Isso, a exigência de Sara, embora dolorosa, revelou a complexidade das relações familiares e as pressões emocionais que a situação gerava. A rivalidade entre os filhos não era apenas um conflito de personalidade, refletia expectativas sociais, promessas divinas e fragilidades humanas. Agar, que até então tinha suportado a humilhação e o desprezo, viu-se diante da perspectiva de perder tudo novamente. Ismael, por sua vez, foi confrontado com o peso do rótulo de filho do servo e as implicações que isso tinha para sua identidade. Embora Abraão adorasse o desejo de Ismael, Sara de garantir a segurança e exclusividade de a herança de Isaque o colocou em uma posição difícil. O pai agora estava dividido entre sua lealdade à esposa e seu amor por seu primogênito. Com o coração pesado, Abraão decidiu atender ao pedido de Sara. Ele preparou um pouco de pão e água para Agar e seu filho e os enviou de volta ao deserto. A cena foi dolorosa. A dor da separação e a incerteza do que estava por vir pesou sobre Abraão. Agar, mais uma vez sozinha, foi forçada a enfrentar as duras realidades da vida no deserto, levando consigo Ismael, um menino agora consciente das complexidades que cercou sua existência. A saída de Agar e Ismael não foi apenas uma questão de deslocamento físico, foi um ato que teria repercussões duradouras para Ismael e sua mãe. Se perderam no deserto e as dificuldades que ali encontraram foram intensas. A escassez de água e a constante ameaça de morte faziam agora parte da sua nova realidade. No entanto, foi neste cenário desolado que Deus interveio mais uma vez. Depois de terem sido expulsos da casa de Abraão, eles agora se encontravam num lugar sem abrigo, longe da segurança e proteção que tinham. Sabiam que o pão e a água que levavam eram escassos e a dura realidade do deserto começou a se manifestar de forma alarmante. Agar, com o coração angustiado, olhou para o filho, um menino sensível, e agora consciente da gravidade da situação. Ismael, antes rodeado de amor e ternura, agora sentia o peso do abandono, que a falta de água se tornava uma ameaça cada vez mais real, e Agar sabia que sem um milagre a sua sobrevivência era incerta. Os dias se estendiam e a esperança que ela carregava dentro de si começou a desmoronar, substituída pela dor e pelo medo de que seu filho não sobrevivesse. Em um momento de desespero decidiu que não suportaria ver Ismael sofrendo. Com lágrimas nos olhos, ela colocou o menino sob a sombra de uma árvore e foi embora sem querer testemunhar a tragédia iminente. Foi um ato de desespero e amor. Ela sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. No fundo de sua alma, ela implorou a Deus, embora a distância que ela sentia de seu Senhor fosse palpável. Era neste momento de desolação que Deus, que nunca abandona seus filhos, interveio. Em Gênesis 21:17, a Bíblia nos diz que Deus ouviu a voz da criança e do anjo de Deus chamado Agar do céu, e disse-lhe: o que você tem, Agar? Não tema, pois Deus ouviu a voz da criança no lugar onde ele está. O chamado do anjo não foi apenas um eco distante, mas uma manifestação do cuidado de Deus, que conheceu o sofrimento de Agar e a dor de Ismael. O que se seguiu foi um momento de transformação. O anjo trouxe não só palavras de encorajamento, mas também uma promessa da providência. Ele o instruiu a criar Ismael e não ter medo. Levante-se, pegue a criança e segure pela mão, pois farei dele uma grande nação. As palavras da mensagem não eram simples promessas vazias. Eram uma reafirmação da vida e do futuro que Deus ainda tinha reservado para eles.
Agar então olhou para cima e Deus em sua infinita misericórdia revelou uma fonte próxima de água a água que representava a vida e a renovação jorrou como um testemunho do cuidado divino mostrando que mesmo nas circunstâncias mais sombrias Deus nunca se afasta dos filhos. Este milagre não foi apenas um ato de misericórdia, foi uma demonstração clara da providência divina que acompanha aqueles que se encontram em situações de desespero. A água fresca e pura permitiu a Agar e Ismael recuperar as forças e renovar a esperança que parecia ter morrido. Agar encontrou não só água mas também a confirmação de que Deus ouve e responde às súplicas de seus filhos enquanto Ismael bebia. Agar sentiu uma onda de gratidão invadir seu coração. Ela reconheceram que Deus esteve com eles durante toda a sua provação, mesmo em tempos de angústia e desespero. Esta experiência no deserto tornou-se um testemunho duradouro do cuidado de Deus, um lembrete de que mesmo quando tudo parecia perdido, a esperança poderia renascer através da intervenção divina. O deserto que inicialmente simbolizava a solidão e a desolação agora se tornaram um lugar de renovação e descoberta. Agar entendeu que sua vida e a de Ismael estavam nas mãos de um Deus que não apenas prometeu, mas também cumpriu sua promessa sobrenatural ao longo dos anos. Ismael tornou-se um jovem forte e habilidoso, moldado por as circunstâncias únicas de sua vida. Ele cresceu sob a orientação amorosa de sua mãe Agar, que o ensinou a sobreviver nas condições áridas do deserto desde cedo. Ismael mostrou aptidão para o que muitos consideravam habilidades essenciais para a vida nômade. Não era apenas uma casa, era uma escola, e Ismael rapidamente aprendeu a caçar e a se mover com agilidade neste terreno árido. O deserto exigia resiliência e coragem, qualidades que Ismael possuía em abundância. Ele se tornou um arqueiro excepcional. Sua proficiência no tiro com arco se destacou, permitindo ele caçasse com eficiência e fornecesse comida para ele e sua mãe. Gênesis 21:20-21 sublinha esta importante transição em sua vida. Deus estava com a criança que cresceu, viveu no deserto e se tornou arco. Esta frase resume não apenas a realidade de Ismael como um jovem caçador, mas também o cuidado de Deus que cuida dele em suas aventuras e desafios. À medida que Ismael amadurecia, Agar começou a pensar no futuro de seu filho. A solidão e a dificuldade de viver apenas entre as areias do deserto eram evidentes e Agar queria que Ismael encontrasse um acompanhando a cultura que ele vivia em laços familiares valiosos e na formação de alianças por meio do casamento. Então Agar decidiu procurar uma esposa para Ismael que não apenas o amasse, mas que também estivesse enraizada em suas tradições. Com esse pensamento em mente, Agar se encaixou em uma escolha significativa em encontrar uma esposa egípcia para Ismael. Esta decisão teve profundas implicações culturais e históricas. Ao escolher uma esposa de sua própria terra, Agar fortaleceu os laços entre as duas linhagens, a de Ismael, filho do servo Egito, e a de Abraão, o patriarca hebreu. Esta união simbolizou a intersecção entre as culturas árabe e egípcia, uma herança que ressoaria ao longo da história. O casamento de Ismael representou não apenas um novo capítulo em sua vida, mas também refletiu a continuidade da linhagem que Deus lhe havia prometido. Os descendentes de Ismael se tornariam significativos nos contextos bíblicos e históricos, formando a base de numerosas tribos árabes que habitariam a região ao longo das gerações. Esta ligação com a cultura egípcia também sublinhou a riqueza e diversidade de tradições que influenciariam a história que viria à medida que Ismael se estabelecesse em sua nova vida de casado. Ele não se afastou muito de suas raízes. Vida e experiências no deserto. O que ele experimentou moldou seu caráter e habilidades. Ele não era apenas um arqueiro. Ele era um líder emergente, um homem que sabia como sobreviver e prosperar nas condições mais difíceis. A presença de Deus em sua vida era evidente. Através de sua capacidade de superar obstáculos e o amor por sua esposa trouxe um novo significado ao seu mundo. Ismael tornou-se um símbolo de força e resiliência, uma personificação das promessas de Deus que permeiam sua linhagem. Ele não era apenas um filho de Abraão, ele foi uma ponte entre culturas, um homem que carregou consigo um legado de fé e sobrevivência através de suas conquistas e desafios. Ismael continuou a moldar sua própria história e a de seu povo, reafirmando que a providência divina se manifestou de maneiras muitas vezes incompreensíveis para os homens ao longo do tempo, à medida que Ismael estabeleceu sua própria família no deserto. A linhagem que emergiu dele tornou-se um aspecto importante da história das tribos árabes. Ismael se tornaria o patriarca de 12 tribos, cada uma representando os descendentes que surgiriam dele e se espalhariam por vastas áreas do Oriente Médio. Essas tribos, conhecidas como ismaelitas, desempenhariam um papel significativo em muitos relatos bíblicos e históricos.
dando continuidade ao legado de seus ancestrais e à promessa divina que havia sido feita a Agar e Ismael. Essas 12 tribos que se desenvolveria a partir da vida e dos filhos de Ismael refletia a diversidade e a riqueza cultural da herança árabe. Cada tribo tinha seu próprio nome e suas tradições e costumes. Juntos, formavam uma complexa teia de relacionamentos que conectava famílias através de gerações. Seus descendentes é uma representação poderosa de como o divino se manifesta através das gerações e da presença contínua de Deus na vida de seu povo. A conexão entre Ismael e Isaque não deve ser subestimada. Embora Isaque fosse o filho da aliança, a relação entre os dois meio-irmãos é um dos aspectos mais fascinantes da história bíblica. Em Gênesis 259. Encontramos um momento de união e reconciliação quando os dois se unem pelo pai Abraão na gruta de Msela. Este ato, além de ser um dever filial, simboliza a superação das rivalidades e tensões familiares que marcaram suas vidas desde a infância. O funeral de Abraão é um momento cheio de significado porque representa não só a despedida de um pai querido, mas também a continuidade do legado que ele deixou a Ismael e Isaque. Apesar de ter crescido em contextos diferentes, encontraram pontos em comum durante este importante evento, reconhecendo que apesar da diferença faziam parte da mesma herança. Este momento de união sugere que no meio de disputas e rivalidades o vínculo de sangue e a ligação familiar ainda possuem um poder inegável que lhes permite unir-se para um propósito maior. A importância das relações familiares na história bíblica é um tema recorrente desde as promessas feitas a Abraão até as histórias de filhos e netos. Cada geração é moldada por laços de amor, rivalidade, conflito e reconciliação. A história de Ismael e Isaque ilustra que mesmo quando a divisão parece irreparável, as circunstâncias podem levar a momentos de reconciliação e unidade, destacando a soberania de Deus em seu trato à medida que os descendentes de Ismael se espalharam e estabeleceram suas tribos. As interações entre os ismaelitas e os israelitas também fizeram parte da linhagem histórica do povo de Deus ao longo dos séculos. As relações entre essas linhagens influenciaram os eventos políticos e sociais da região, refletindo a complexidade do legado que os dois irmãos representaram. A relevância de Ismael na história bíblica é significativa, pois muitas vezes ele nasceu como ancestral de muitas tribos árabes, ligando as tradições judaico-cristãs e islâmicas no contexto do cristianismo e do judaísmo. Ismael é reconhecido como filho que representa o que poderia ser considerado a linhagem secundária do legado de Abraão. Enquanto Isaque se tornou o principal herdeiro das promessas, no entanto, Deus não negligenciou Ismael e, pelo contrário, fez promessas específicas para ele e seus descendentes, garantindo que Ismael também seria o pai de uma grande nação. Os ismaelitas, descendentes de Ismael, teriam um impacto duradouro na história e nas tradições da região, à medida que tribos árabes emergentes se tornaram influentes em várias culturas e civilizações, desempenhando papéis vitais nas narrativas que moldaram o Oriente Médio. Com o nomadismo, força e resiliência e suas tradições se misturam com as de outras culturas, criando uma tapeçaria rica e diversificada, além de sua presença histórica, refletida em tradições que ainda hoje perduram. Os árabes se consideram descendentes de Ismael e sua história é fundamental, parte da identidade cultural e religiosa que ainda é celebrada nas comunidades árabes contemporâneas. A figura de Ismael é reconhecida no Islão, onde é visto como um profeta e um símbolo de fé. A sua vontade de se submeter à vontade de Deus e a sua capacidade de sobreviver e prosperar em meio à adversidade fizeram dele um exemplo admirável para muitos. No judaísmo e no islamismo, as religiões que surgiram dessas linhagens também são expressões da diversidade cultural e religiosa que caracteriza judeus e árabes. A base religiosa judaica centrada na Torá e nas leis mosaicas, contrastes com os ensinamentos do Islão que se baseiam no Alcorão e nas tradições do profeta Maomé. A distinção entre os dois sistemas de crenças não é apenas teológicas, mas também culturais, que afetam as práticas sociais, as cosmovisões e a forma como cada grupo se relaciona com o outro. Ao longo dos séculos, as tensões entre judeus e árabes intensificaram-se, alimentadas por questões de identidade e pela luta pela terra e pelo poder. As promessas divinas que originalmente deveriam unir tornaram-se um campo de batalha onde os direitos de um povo eram constantemente medidos em relação aos do outro. O impacto dos conflitos modernos, particularmente no contexto do Estado de Israel e da Palestina, é um reflexo destas tensões históricas. Os acontecimentos que rodearam o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, as subsequentes guerras árabe-israelenses e a luta contínua pela
A autodeterminação do povo palestino são tantos episódios que ilustram como as promessas feitas a Isaac e Ismael, bem como suas respectivas tradições religiosas, continuam a moldar os conflitos de diálogo contemporâneos entre judeus e árabes, embora ancorados em uma história de rivalidade e promessa, não façam parte do plano soberano de Deus para a humanidade desde a criação do mundo. O Senhor estabeleceu um padrão de paz, amor e reconciliação, desejando que todas as nações unam em harmonia sob sua autoridade. As divisões que têm apareceram ao longo da história humana, incluindo tensões entre os descendentes de Abraão, não refletem a intenção original de Deus, mas sim a complexidade da condição humana e a liberdade que ele concedeu a cada um de nós. A Bíblia é um testemunho constante do desejo de Deus de restaurar e reconciliar. Em Gênesis 123, Deus faz uma promessa a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas em vocês. Esta declaração não apenas afirma a bênção divina sobre a linhagem de Abraão, mas também enfatiza que o desígnio de Deus sempre foi alcançar todas as nações. Não se limita a um único povo ou território, seu amor transcende fronteiras e tribos que abrangem toda a humanidade. Os conflitos contemporâneos revelam, portanto, a necessidade de retornar a este princípio fundamental de unidade e amor. Ao longo da história bíblica, encontramos exemplos da maneira como Deus trabalhou em meio a tensões e rivalidades para realizar seus planos. O próprio Abraão, embora pai de duas linhagens, experimentou divisões dentro de sua própria família. No entanto, Deus fez promessas aos dois filhos, mostrando que mesmo nas separações sua providência e cuidado estavam presentes. É um poderoso lembrete de que mesmo em tempos de discórdia, Deus nunca abandona seus filhos, mas continua a tecer tapeçaria de graça e esperança. Jesus, em sua mensagem de amor e reconciliação para nós, exorta a amar os outros. Em Mateus 544, ele nos ensina: mas eu digo a vocês que amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Este chamado à unidade e o amor é um desafio para todos nós. Independentemente das nossas diferenças étnicas ou religiosas, a verdadeira essência do ensinamento de Cristo reside na capacidade de ver além das rivalidades e reconhecer a humanidade que partilhamos, um convite para curar as feridas e construir pontes onde antes havia muros, além da promessa de que um dia todas as nações se unirão sob o senhorio de Deus. É uma verdade que deve inspirar esperança. Em Apocalipse 79, encontramos a visão de um futuro glorioso. Depois disso olhei e vi uma grande multidão que ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e diante do Cordeiro. Esta imagem da diversidade unida na adoração a Deus ilustra o plano reconciliação divina, onde cada voz, cada cultura e cada história tem o seu lugar. Refletindo sobre estes princípios, somos desafiados a buscar a paz e promover a reconciliação em nossas próprias vidas e na comunidade. Cada um de nós tem o poder de agir como um agente de mudança, praticando o amor, a compaixão e o perdão. Em Romanos 1218, a Bíblia nos exorta: se for possível, tanto quanto depende de você, estar em paz com todos os homens. Esta instrução nos lembra que a paz é uma responsabilidade coletiva e cabe a nós buscar esta harmonia mesmo em um mundo marcado por divisões. Olhando finalmente para o futuro, devemos lembrar que, embora os conflitos possam persistir, o plano de Deus é maior que todos. Divisão humana é um Deus de esperança e restauração que deseja ver a sua criação unida no amor às promessas feitas a Abraão, Isaac e Ismael. Não são apenas histórias do passado, elas nos falam da fidelidade de Deus e do seu compromisso constante em nos guiar rumo à paz. Que possamos ser inspirados por estas verdades e nos esforçarmos para ser portadores de luz num mundo que tanto precisa de cura e reconciliação, através da oração, da compreensão mútua e de ações significativas de amor, para que possamos contribuir para a realização do plano divino de unidade, onde todas as nações se unem para adorar o Criador. Se você gostou desse vídeo e suas reflexões, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e clique em um dos vídeos que irão aparecer na tela. Eles trarão ensinamentos ainda mais poderosos para você e revelações bíblicas que tenho certeza que você vai adorar. Obrigado por assistir, até breve e que Deus te abençoe.